Você sabia que a tuberculose tem aproximadamente 70 mil novos casos por ano no Brasil? Apesar de ser uma doença antiga, a tuberculose continua sendo um grande problema da saúde pública. Eu entendo que a tuberculose ela é uma inflamação nos pulmões, né? E que acomete a pessoa dela ficar tossindo muito e gerando irritação também na garganta. De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, somente em 2021 foram registrados mais de 4 mil casos no nosso estado, sendo que 276 pessoas vieram a óbito. Mas afinal, o que é a tuberculose? Quem vai explicar melhor para a gente é a professora de enfermagem Flávia Rodrigues. Flávia, seja bem-vinda. Conta pra gente quais as características da tuberculose e quais são os tipos. Então, a tuberculose mais comum é a tuberculose pulmonar, aquela que se apresenta principalmente pela tosse. Mas também temos nessa tuberculose pulmonar aquela sudorese noturna, o cansaço respiratório, a febre vespertina mais baixa e outras situações que podem aparecer como emagrecimento rápido, mas também temos a extrapulmonar. E a extrapulmonar pode acontecer nos olhos, na pele, pode acontecer nos ossos, na pleura e em outros locais também extrapulmonares, que aí para cada uma delas terão alguns sinais e sintomas específicos. Mas é importante a gente pensar na pulmonar, porque ela gira em torno de 80% de todos os casos de tuberculose notificados a cada ano. Que grupo de pessoas são afetadas? Então, o principal grupo, ou os principais grupos que nós chamamos de grupos vulneráveis, ou grupos de risco, pessoas em situação de privação de liberdade, em situação de rua, conviventes com HIV, pessoas que trabalham tanto no sistema prisional como no sistema de saúde e pessoas também institucionalizadas, em instituições de longa permanência. E os familiares ou contatos de quem tem a tuberculose na forma pulmonar. Como que a doença é transmitida? Então, a tuberculose é primeiro causada por uma micobactéria chamada Mycobacterium tuberculosis. E por ser uma bactéria, ela é transmitida pelas vias aéreas superiores. Então, através da fala, da tosse e do espirro. Então, para ficar bem claro, alguém tem que ter a bactéria ainda não tratável, não está tratada, então ela está com a doença ativa, e expelir essa bactéria para o meio externo. Então, através da fala, da tosse e do espirro. De um outro lado, nós temos as pessoas que estão respirando esse ar que tem essa bactéria. Então, ele pode contrair essa doença quando ele inspira. Então, muito importante, a bactéria da tuberculose se transmite pelas vias aéreas superiores. Isso é um fator que tem que ser bem esclarecido. Não se pega tuberculose no abraço, no aperto de mão, mas tem que ter alguém que ainda não trata da doença e alguém que está perto dessa pessoa, principalmente se ela estiver com a imunidade baixa, que é o que a gente costuma ouvir falar, Tem uma situação imunológica que permite com que essa doença, então, venha a ficar ativa, E aí o paciente apresenta os sinais e sintomas. Como é o diagnóstico da doença? Então, o diagnóstico, principalmente daquelas formas pulmonares que eu falei no início, ele é feito inicialmente por exames laboratoriais, Mas antes é importante pensar na clínica. Então, a equipe de saúde que acolhe essa pessoa, primeiro vai ouvir o que ela tem sentido. E um ponto importante, a tosse, que é o principal fator a ser observado, em determinadas populações, ela vai ser avaliada no tempo. Então, essa é a primeira grande importância. Então, se são pessoas privadas de liberdade, em situação de rua, não vai avaliar tempo, é qualquer tempo, Tossiu, tem que pensar em tuberculose.
Outras pessoas que a gente diz de população geral tosse por mais de 3 semanas ou mais. Então, essa é a clínica, o que a pessoa sente. E para os exames laboratoriais, como eu disse, inicia-se pelo exame de escarro. É assim mesmo, né? A baciloscopia. Então, vai ser feito o exame de escarro direto, que é a baciloscopia, mas também é feito o teste rápido molecular para tuberculose, que é um outro formato de teste laboratorial, e é enviada a amostra também para cultura, que é também uma outra fase desse exame de escarro. E aí tem a imagem, o raio-x, né, que não é exclusivo, não se precisa desse raio-x para começar o tratamento. Então, o mais comum, de mais fácil acesso, são os exames laboratoriais nos 3 que eu falei. Exame de escarro, exame pelo teste rápido e a cultura. Muita gente toma chá quando começa a tossir. Isso pode mascarar os sintomas da doença ou não traz melhoria nenhuma? Então, geralmente quem tem tuberculose, se não fizer o tratamento correto, com a medicação correta, específica, não melhora. Um chá, ele geralmente ameniza, ele pode amenizar qualquer tipo de tosse. Mas se a pessoa tem a tuberculose, ele não vai conseguir fazer com que ela seja tratada. Então, assim, mesmo que se tome o chá e a tosse persistiu, é importante procurar uma unidade de saúde. O tratamento da doença é no mínimo 6 meses. Existe uma dificuldade dos pacientes em persistir no tratamento? Sim, o tratamento inicialmente é gratuito, isso é importante falar para toda a população. Ele está disponibilizado nas unidades de saúde do SUS, né? Então ele é gratuito. Realmente o tratamento é em torno de 6 meses, aquele tratamento que a gente chama de esquema básico, né? Mas são medicações em horários e 180 dias ao longo, né, a partir do início do diagnóstico. Então sim, nós temos algumas pessoas que abandonam por alguns motivos. Primeiro, toma o remédio, melhora, acha que não precisa tomar mais, porque melhora, né, nas primeiras semanas. Outros motivos, uso de drogas, uso de álcool, uso de algumas medicações que às vezes podem ter interações medicamentosas, fazem com que as pessoas desistam do tratamento. E algumas situações de vulnerabilidade social que também fazem com que o tratamento seja abandonado. Então, nós, profissionais de saúde, não podemos abandonar o paciente em nenhuma situação. Todas as necessidades desse paciente, desse usuário, precisam ser atendidas para que o tratamento chegue ao final. Então, seja qual for a vulnerabilidade que ele apresentar, a equipe multiprofissional precisa acolher e, por meio tanto da equipe quanto de outros setores, amenizar essas vulnerabilidades para que os pacientes cheguem até o final do tratamento. E em Valadares, como essa doença vem sendo tratada? Então, hoje em Valadares nós temos um número grande de pessoas em tratamento de tuberculose. Nós somos um município endêmico, isso significa que é esperado que todo ano nós tenhamos muitos casos. E nós temos hoje um tratamento compartilhado entre as unidades de atenção primária à saúde e o CREDEMPS, que é o Centro de Referência em Doenças Endêmicas e Programas Especiais. Então, existe uma mobilização do CREDEMPS, da Vigilância em Saúde, da Gerência de Epidemiologia e Referência Técnica Municipal, no Hospital Municipal e nas universidades, em especial aqui na Univale, que nós temos o NEPET, que é o Núcleo de Estudo, Pesquisa e Extensão em Tuberculose, que faz essa parceria com o município na busca de educação em saúde, né, no meio de informar a população sobre a tuberculose, mas também no apoio de pesquisa, de extensão, de atividades assistenciais para que a gente consiga, em um futuro, quem sabe, breve, controlar a doença, né, em manter um manejo mais humanizado, sistematizado e com uma tendência de queda que não é a nossa situação atual. Nós estamos com uma tendência de aumento dos casos aqui no município. Você falou sobre educação, conta pra gente qual o papel da educação nesse sentido. Então, toda pessoa, para que ela decida fazer o tratamento, seja ele qual for, tuberculose ou outras, né, doenças, ela precisa conhecer sobre a doença e conhecer sobre si,
sobre as suas potencialidades, sobre as suas fraquezas, suas vulnerabilidades. Então a educação em saúde, ela entra nessa proposta de esclarecer, de mediar uma informação correta para o usuário, para o paciente, e junto com ele ir propondo situações de tratamento, de bem-estar. Então a educação em saúde, ela é importantíssima nesse sentido de dar autonomia, ofertar, mediar autonomia ao paciente para que ele escolha se tratar, ir até o final do tratamento e aí ter a cura que é tão esperada. Cura que facilita a vida dele enquanto bem-estar dele, mas também de outras pessoas, porque é uma doença transmissível. Cada pessoa que se cura deixa de transmitir para outras tantas. Flávia, muito obrigada pela sua participação. Então, pessoal, fiquem de olho nos sinais e tomem as medidas necessárias para prevenir essa doença. E não se esqueçam de cumprir com o tratamento. Aqui é Isabel Fidelis da Univale TV, a TV que te conecta ao conhecimento.